Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou chegando com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, então com a filial, né, digamos assim, daqui do Rio de Janeiro. Então, estou chegando por aqui com mais um vídeo para falar da vitória do Vasco 2-0 em cima do Fluminense. Jogo que aconteceu na noite deste sábado, lá no estádio Newton Santos, aqui no Rio. Jogo pela 22ª rodada do Brasileirão. Vou tentar fazer aqui uma análise de forma breve do que aconteceu na partida, inclusive falar do que talvez pode ser o lance mais polêmico desta rodada. É claro que ainda vão acontecer os jogos deste domingo, mas é bem possível que seja o lance mais polêmico desta rodada, que é o gol do Verratti. E aí, a bola bateu na mão do atacante do Vasco ou não? Eu tenho um veredito. E, então vou falar sobre esse lance, fazer uma breve análise da partida, tá certo? Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado aqui um vídeo, um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar aqui o meu trabalho, o meu canal aqui do YouTube, porque eu estou com o objetivo agora de alcançar a marca de 300 inscritos. Então, me ajudar nessa. Então, vamos com tudo. Muito obrigado a você que acompanha os meus vídeos por aqui, tá certo? Bem, estou gravando já no início deste domingo, de Dia dos Pais. Aliás, você que é pai, feliz Dia dos Pais, tá bom? Fica aqui o meu voto de feliz Dia dos Pais, né? Mandar aqui também, claro, o meu abraço ao meu pai, que vai ver esse vídeo, é um espectador assíduo também do meu canal. Então, feliz Dia do Pai, pai. Obrigado aí. E bem, eita, eu escutei um barulho aqui na rua, mas vamos lá, vamos aqui então falar do jogo. Gente, é o seguinte, é... Vasco Fluminense, jogo que aconteceu no estádio Newton Santos, né? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? No caso, em especial, o Batalhão de Policiamento em Estádios, que deveria oferecer uma segurança em São Januário, não consegue oferecer segurança em São Januário. E acabou que, mais uma vez, vetou o jogo entre Vasco e Fluminense lá em São Januário. Então, acabou que o Vasco teve que escolher um lugar para mandar o clássico e no final das contas acabou que foi no Newton Santos. Havia uma possibilidade de acontecer lá em Cariacica, no Espírito Santo, mas no final das contas acabou que foi no estádio Newton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. E para esse jogo deste sábado à noite, né, 9h30 da noite, cara, que loucura também esse horário, hein? Caraca! Bem, o Vasco que hoje teve como titular Vitor Luiz, na lateral esquerda. Pois é, o Vitor Luiz acabou sendo titular na lateral esquerda, isso porque o Lucas Piton ele reclamou de lesão no pé, então acabou que o Piton sequer, né, foi relacionado para esse jogo de hoje. Então o Vitor Luiz foi titular na lateral esquerda. Adson, David e o Verratti formaram o trio de ataque. Então, eu vou falar aqui a escalação do Vasco, né? O Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo formaram a dupla de zaga, mais uma vez, né? E o Vitor Luiz na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, os dois volantes, e o Payet, que jogou mais centralizado. E aí o trio de ataque com Adson, David e Verratti. O Fluminense, hoje o técnico Mano Menezes acabou que poupou Thiago Silva. E é aquela história, né? Quando o Thiago Silva não joga, a probabilidade do Fluminense levar gol é de quase 100%. E aconteceu
mais uma vez. Se bem que, né, o Thiago Silva jogou na última quarta-feira contra o Juventude, o Fluminense levou 2 gols. Só que, cara, foi o primeiro jogo só, né? No caso, na última quarta-feira, com o Thiago Silva em campo, que o Fluminense levou o gol. Foram 2. Só que, cara, é impressionante, cara, que o Thiago Silva não estando em campo, a chance do Fluminense levar gol é de praticamente 100%, né? Então, assim, o Fluminense que hoje teve o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Ignácio, Ignácio, tá, pessoal? Que se fala o nome dele, tá? Se não concordar, reclame com o próprio Ignácio, tá? E Thiago Santos. Então, a dupla com Ignácio e Thiago Santos e Diogo Barbosa na lateral esquerda. Aí o meio de campo com André e Alexander, formando a dupla de volantes. E o meia, Paulo Henrique Ganso. Aí o Arias pela direita, Keno pela esquerda e Cauã Elias, mais uma vez, como titular, o centroavante titular da equipe do Fluminense. E apesar de 2 gols levados, tá, pela defesa do Fluminense, eu achei uma boa estreia do Ignácio, tá? Eu achei que o Ignácio jogou bem. E dá para falar que, para mim, acho que foi o único ponto de positivo no Fluminense na noite deste sábado, tá? O Ignácio aí, que na minha visão jogou muito bem, é, estreando como titular no Fluminense, né? Para mim, ele foi muito bem, tá? Então, assim, então foram as escalações das duas equipes para o clássico deste sábado. E aí, o jogo que começou lá e cá, né? As duas equipes criando jogadas, chegando nas grandes áreas, né, dos adversários. Então, assim, o Fluminense conseguiu chegar forte na grande área do Vasco, o Vasco conseguiu chegar forte na grande área do Fluminense. Então, o início do jogo foi lá e cá. O Fluminense até optou muito pela esquerda de ataque, né? Então buscando muito o Keno. O Keno teve muitos espaços no início, em cima do lado direito da defesa do Vasco. Só que o Fluminense, e de uma forma geral, na noite deste sábado, acabou que não conseguiu concluir bem as suas jogadas. Tanto é que a maioria das finalizações do Fluminense neste sábado foi de fora da área. E foram, assim, 3 finalizações na direção do gol, as 3 de muito longe, e que, assim, sabe, não deram nenhum perigo, assim, muito grande ao goleiro Léo Jardim. E no jogo deste sábado, né, as finalizações que o Fluminense teve dentro da área foram finalizações, assim, muito tortas, que foram muito pro lado do gol, para longe do gol, sabe? Assim, os lances, melhor dizendo, em que o Léo Jardim foi mais exigido, né, foram em levantamentos, em cruzamentos que o Fluminense fez para a grande área do Vasco e que o Léo Jardim foi lá e fez a defesa com segurança. E foi isso, cara. Então, assim, foi um jogo em que o Fluminense não foi bem produtivo no ataque. E quando teve as finalizações, foram chances assim, sem perigo, ao goleiro Léo Jardim. Enquanto que o Vasco, ele foi mais efetivo, obviamente. Fez 2 gols e venceu o jogo. E o primeiro gol, que deu essa polêmica grande, né? O gol que saiu ali aos 22 minutos do primeiro tempo. Uma cobrança de falta que veio pela direita. O Payet levantou a bola, mandando lá na grande área do Fluminense. Então teve o primeiro desvio no braço do zagueiro Léo. E depois a bola bateu no gramado, bateu na coxa do Verratti. E para mim, sim, teve um toque de mão do Verratti. E na sequência o Verratti foi lá, finalizou e fez o gol. Para mim, teve um toque sim na mão do Verratti. E era para anular o gol. Tá? E agora eu vou fazer aqui um negócio inacreditável. Eu estou gravando já no início deste domingo. E vou ter que falar de física básica aqui. Caramba, cara, por que eu fui gostar de futebol, cara? Em plena noite de sábado para domingo, eu vou ter que discutir até usando lei de física básica, cara. Ai, meu Deus, inacreditável. Mas vamos lá, gente. A bola bate no gramado, bate na coxa do Verratti. Então,
Depois que a bola bate na coxa do Verratti, a bola ela teria que fazer uma dessas possibilidades de movimento. Ou ela subir reto, ou então ela iria para frente para fazer o movimento em diagonal. Tá? Então, a bola bate na coxa do Verratti e ela sobe reto. Só que antes mesmo da bola chegar próxima ao peito do Verratti, a bola de repente para de subir e desce. Aí o Verratti foi lá e finalizou. Então, nesse momento que a bola bate na coxa e quando ela sobe, de repente para e desce, a bola bate na mão do Verratti. É que, obviamente, eu não posso colocar o lance aqui, porque senão meu vídeo vai ser derrubado. E até o meu canal pode ser derrubado aqui. Mas, para mim, tem um toque sim na mão do Verratti. Tá? E pela regra, era para o gol ser anulado. Só que, eu sinceramente, cara, eu vou começar a parar de discutir a arbitragem aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque cada árbitro aqui, ele apita com a sua regra. O Anderson Daronco, né? Eu sempre falo nas transmissões, né? Há fortes emoções no apito, porque quem vai apitar é o Anderson Daronco, ou o Rafael Claus, ou o Wilton Pereira Sampaio, enfim. Cada árbitro tem a sua regra. Cada árbitro tem o seu critério de mão na bola, bola na mão, sabe? Cada árbitro tem o seu critério, cara. E assim, demorou 7 minutos para validar o gol do Verratti, que era para ser anulado, tá? Enfim, 7 minutos de demora. Isso também não dá, sabe? Essa arbitragem no Brasil, sinceramente, é cansativa. Cada árbitro apita com a sua regra, sabe? E aí é que tá também. Aí vem um outro ponto também que eu vou falar também do Fluminense, tá? O gol foi confirmado ali quase 30 minutos do primeiro tempo. Então o Fluminense ele tinha 60 minutos mais os acréscimos para tentar uma reação. Que os jogadores do Fluminense ficaram modificados mentalmente, né, digamos assim, tal. Mas, sinceramente, cara, eu não vou usar isso como muleta não, tá? Porque, é como eu falei, o Fluminense teve 60 minutos para se recuperar e não se recuperou. E aí, chegando no segundo tempo, o Fluminense ele teve um controle maior da posse de bola e o Vasco ficou mais se defendendo, tentando sair nos contra-ataques. Então, assim, foi essa postura que o Vasco teve, de ficar mais na defesa para tentar sair contra-ataque. O Fluminense teve controle maior da posse de bola, mas foi aquele cenário que eu falei. Foi um Fluminense pouco produtivo. E a maior parte das finalizações de fora da área, que não deram nenhum perigo ao goleiro Léo Jardim. E quando conseguiu finalizar de dentro da área, foram finalizações sem perigo algum, sabe? Então, o Fluminense ele teve 60 minutos desde que saiu o primeiro gol do Vasco para tentar se reorganizar e não conseguiu. E aí o Vasco, na estratégia dele, de conseguir se defender, conseguir segurar os ataques do Fluminense, e uma roubada de bola, conseguiu marcar o segundo gol. E foi com o João Vitor. O João Vitor que depois de pouco mais de um mês, né, voltou de lesão e foi importante, né, porque acabou que foi numa roubada de bola que ele fez que saiu o segundo gol do Vasco. O João Vitor roubou a bola perto da linha do meio de campo, virou praticamente um ponta, né, ou um lateral, enfim, fez o cruzamento. O Verratti foi lá, teve a primeira finalização, o Fábio fez uma bela defesa. E aí no rebote, o Vitor Luiz, pois é, de peixinho, foi lá, cabeceou. O Fábio fez uma nova defesa, mas quando defendeu, a bola já havia ultrapassado a linha do gol. E dessa forma, o Vasco fez 2-0 no placar, lá no estádio Newton Santos. Até para eu ver aqui rapidinho a estatística do jogo, né, melhor dizendo. Na noite deste sábado, o Fluminense ele teve mais finalizações. Foram 12, só que dessas 12, 3 foram na direção do gol, mas que não deram nenhum perigo a ser um goleiro Léo Jardim. Foram finalizações de muito longe, né? Enquanto que o Vasco teve 3 finalizações na direção do gol. Uma que foi o gol do Verratti, foi o primeiro gol do Vasco.
A segunda, que foi na finalização do Verratti no segundo tempo, que o Fábio defendeu. E na terceira, que foi o rebote do Vitor Luiz Peixinho. Então, cara, assim, um jogo em que o Fluminense teve um controle maior da posse de bola, teve mais finalizações, só que o mais importante no futebol é bola na rede, né? É você aproveitar as oportunidades. E o Vasco foi lá e aproveitou as suas oportunidades. E, para mim, de uma forma justa, fez por merecer a vitória na noite deste sábado. Então, venceu por 2-0. E uma vitória muito importante, claro, para a equipe do Vasco, porque era um confronto direto. Porque o Fluminense, se vencesse hoje, ele sairia da zona de rebaixamento e ficaria um ponto atrás do Vasco. Mas o Vasco venceu, chegou aos 27 pontos, está em 10º lugar nesse momento que estou gravando o vídeo. Tá? É claro que ainda vai ter o complemento da rodada, enfim, mas o Vasco foi para a 10ª colocação com 27 pontos. Ele está 6 pontos acima da zona de rebaixamento. O Corinthians é o 17º colocado. O Corinthians que no final empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Então o Corinthians é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 21 pontos. O Vasco tem 27, tem 6 pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento e está 8 pontos atrás do São Paulo, que é o 6º colocado, o último time neste momento a estar se classificando para a Libertadores. O São Paulo que tem 35 pontos. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque quando o Vasco depois teve 4 vitórias seguidas, né? Aí começou um surto. O Vasco vai brigar por Libertadores. Gente, calma. O Vasco, nesse momento, ele não tem time para mim para brigar por Libertadores. Muita calma. O primeiro objetivo do Vasco é chegar aos 45 pontos. Aí depois vendo o que vai dar. Essa é a briga. Porque o Vasco venceu, mas o Vasco tem um time limitado. É um time tecnicamente fraco. Mas isso é a minha opinião. Vai ter muito torcedor do Vasco que não vai concordar. Enfim, mas eu tenho que ser realista aqui. Pô. O Vasco ele tem um time limitado, cara. Mas que tem conseguido vitórias, né? Em um momento muito importante no Campeonato Brasileiro. Hoje venceu um clássico contra um concorrente direto. Então, assim, mas é um time que, ao meu ver, neste momento, 11 de agosto, não tem time para brigar por Libertadores. É primeiro chegar aos 45 pontos e depois vendo o que vai dar. Né? Enfim. Enquanto que o Fluminense, né, ele está na 18ª colocação, acabou perdendo uma posição, né, porque o Corinthians empatou, né, então o Fluminense é o 18º com 20 pontos, porém neste momento está 1 ponto atrás do Internacional, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, o Fluminense que, aliás, ele vinha de 5 rodadas de invencibilidade no Brasileirão, 4 vitórias seguidas na competição, mas hoje acabou sendo derrotado, enquanto que o Vasco, né, ele estava assim num período, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu para o Atlético Mineiro, depois perdeu para o Grêmio e empatou, né, com o Red Bull Bragantino. Então, eram 3 rodadas que o Vasco não vencia no Brasileirão e na noite deste sábado voltou a vencer. Então, esse foi o cenário, né, melhor dizendo, do Vasco recente e um recorte também recente do Fluminense. Né? Eu dei uma emperrada, né, no esse, né? Enfim. Mas, então, os últimos resultados das duas equipes. E aí, o Vasco, que vai voltar a campo no próximo domingo, dia 18 de agosto, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E aí vai ter um outro duelo contra um concorrente direto, o Criciúma, né? Os 4-0 lá em São Januário, hein? Esse jogo que vai acontecer lá no Heriberto Wilson, em Criciúma, Santa Catarina, 23ª rodada do Brasileirão.
Então, é assim, o Criciúma aqui nesse momento é o 13º colocado, com 24 pontos. Então, é um concorrente direto ali. Então, vai ser um duelo direto. E vai ser um duelo difícil para o Vasco, tá? Porque derrotar o Criciúma lá em Criciúma é bem complicado. Então, vai ser um duelo também muito importante para a equipe Cruz Maltina. Já o Tricolor, o Fluminense, ele no Brasileirão, ele vai enfrentar o Corinthians, né, no próximo sábado, 9 horas da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Mas antes vai ter o duelo contra o Grêmio. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. O jogo que será nesta terça-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Grêmio ainda não pode jogar em seu estádio, né, a arena do Grêmio, porque o estádio também foi muito afetado, né, por conta das fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul, né, meses atrás. A arena ainda está se recuperando, está perto de voltar a ter jogo por lá, inclusive, mas esse primeiro jogo vai ser lá no Couto Pereira, e aí depois vai ter um confronto direto contra o Corinthians. E aí vem um detalhe, né? Para esse jogo contra o Corinthians, o Fluminense não terá nem o Ganso e nem o John Arias. Os dois estavam pendurados e os dois levaram cartão amarelo nesse jogo contra o Vasco. Então, ficaram de fora de um duelo direto e importantíssimo no Brasileirão contra o Corinthians. E a gente está falando de um cara que é muito criativo, que é o Ganso, e um outro jogador que, além de ser muito criativo, muito habilidoso, é um cara que é muito bom fisicamente, que é o John Arias. Assim, são os dois caras hoje mais perigosos na parte ofensiva do Fluminense, né, junto com o Cauã Elias, né, mas não vai poder contar nem com o Ganso e nem com o John Arias. Vai ser um negócio complicado para o Fluminense, tá? Esse próximo jogo do Brasileirão, não contar com esses dois jogadores. Porque é aquilo, um substituto ali direto para o Ganso seria o Renato Augusto. Só que o Renato Augusto não está jogando bem. E, sinceramente, eu acho que o Fluminense pode até tentar ali alguma forma de já dispensar o Renato Augusto, cara. Porque, assim, o Renato Augusto tá nulo. Tá nulo o Renato Augusto. O que o Renato Augusto está fazendo, assim, de bom pro Fluminense? Tanto é que o substituto do Ganso está sendo o Marcelo, um lateral esquerdo. O Mano Menezes está colocando o Marcelo de meia, no lugar do Ganso. Por que o Mano está fazendo isso? É porque ele quer inventar muito? Ou é porque o Renato Augusto não tá rendendo? Então, esse é um detalhe. Então, são dois desfalques assim pesadíssimos para o Fluminense para esse duelo direto contra o Corinthians no próximo sábado. Então, quase 24 minutos de vídeo, então tá um vídeo longo, então já vou encerrar por aqui. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve volto com mais um vídeo por aqui no canal, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!